Cumprimentamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um trimestre, agora o quarto trimestre de 2015. Nós estamos nesse trimestre agora estudando o começo de todas as coisas. Estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Claudionor de Andrade. Neste trimestre nós estaremos estudando as seguintes lições. Lição número 1, Gênesis, o livro da criação divina. Lição número 2, a criação dos céus e da terra. Lição número 3, e Deus os criou, homem e mulher. Lição número 4, a queda da raça humana. Lição número 5, Caim era do maligno. Lição número 6, o impiedoso mundo de Lameque. Lição número 7, a família que sobreviveu ao dilúvio. Lição número 8, o início do governo humano. Lição número 9, bênção e maldição na família de Noé. Lição número 10, a origem da diversidade cultural da humanidade. Lição número 11, Melquisedeque abençoa Abraão. Lição número 12, Isaque, o sorriso de uma promessa. Lição número 13, José, a realidade de um sonho. Hoje estaremos estudando a lição número 1, que tem como título Gênesis, o livro da criação divina. O texto áureo está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a verdade prática diz, sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estariam sem resposta. Então já no texto áureo, nós temos aí o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, segundo a ordem que está em nossa Bíblia. É evidente que acreditamos que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito e também pelo próprio Moisés, que nós acreditamos ter escrito o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamada pelos judeus como Torá. O texto áureo diz, no princípio. Aqui esse princípio é o princípio da criação da terra. Não é o princípio de Deus. Deus não tem princípio nem fim. Deus é eterno. Então aqui não é o princípio também da criação de Jesus. Jesus não foi criado, Jesus é Deus. Então não entenda princípio de outra maneira. Aqui no princípio quer dizer no princípio da criação da terra, vamos dizer assim, do ecossistema, do universo que nós conhecemos. Então a criação desse tipo de coisa. Então, no princípio, aqui diz, criou Deus. Veja bem, não aconteceu uma explosão, não foi coisa natural, não foi de causa produzida por algum ser humano ou pelo próprio universo. Aqui diz bem claro, criou Deus. Então foi Deus quem criou. Tudo veio à existência depois de Deus trazer a existência. Então nada que nós vemos foi criado do nada, mas tudo foi criado da palavra de Deus. Lá em Hebreus diz, os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então tem gente que pode dizer, o mundo foi criado aí do nada. Não, não é do nada, é da palavra de Deus. Deus falou e passou a existir as coisas que existem. Então diz, criou Deus. Criou Deus o que aqui? Está dizendo, os céus e a terra. Então veja só, os céus aqui, não é apenas o céu que nós olhamos para cima e vemos. Existe o primeiro céu, existe também um segundo céu, que está acima do que nós conseguimos ver. E acreditamos que existe um outro céu, que é onde está Deus. Então aqui diz os céus e a terra. Então céus aqui no plural. Então pode significar para nós essa existência, então essa criação, dessa divisão entre os céus que muitos acreditam que realmente existe. E aqui ele fala da terra, a criação da terra, do planeta Terra, como nós conhecemos. Nós vamos ver aqui no início então de Gênesis, a criação da terra, que era sem forma e vazia. Então primeiro ela passou a existir sem forma,
vazia, não tinha ninguém morando, não existia nada que interessasse, era um caos. E aqui a palavra de Deus diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então, o que aconteceu? Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, ele planeja, Deus Filho executa, e Deus Espírito Santo é aquele que vem trazendo poder para tudo ser realizado. Aquilo que Deus planejou e o Filho executou. Então o poder para realizar isso, para executar isso, vem do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem revela tudo isso. Então Deus planejou o planeta Terra, planejou tudo que existe no planeta Terra, planejou a criação do ser humano, e Jesus veio executar essa tarefa, e o Espírito Santo veio então com o poder para isso ser realizado, e veio revelando para nós o que Deus planejou e o que Jesus executou. Na nossa verdade prática fala das grandes perguntas que nós temos dentro do nosso ser. Por exemplo, quem criou tudo isso que nós vemos? De onde veio? Como foi criado? Então são perguntas. Todos os seres humanos, eles têm a curiosidade de saber de onde vieram. Nós moramos no planeta Terra, mas quem fez? Quem controla tudo isso? E a Bíblia diz bem claro para nós que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é Jesus quem sustenta tudo isso. E nós sabemos aqui que quem criou tudo isso, então, é Deus. Existem várias teorias, vários escritores, vários autores de livros famosos e tudo. Alguns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outros. Existem aqueles que não acreditam em nada disso. Tem os que não acreditam que é Deus que criou tudo. Então coloca aí uma teoria do Big Bang, né? Assim como existe a criação do homem, tem a teoria de Charles Darwin, aí, o evolucionismo. Então existem várias teorias, mas o homem não consegue provar nada porque a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Nós temos que acreditar na Bíblia, temos que acreditar no criacionismo e não em outra teoria, porque já é, a palavra diz bem claro, são teorias. Então a palavra de Deus é a verdade e nós temos que aceitar essa verdade e exige de nós a fé. Tudo que nós vamos fazer, que nós queremos entender, tem que ter fé para que possamos compreender as coisas de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ter as respostas que nós necessitamos. A leitura bíblica em classe dessa primeira lição está aí em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, depois o versículo 14 e o versículo 26. Vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver então a nossa lição, e ela tem as seguintes partes. Na primeira parte, nós vamos ver aí tema, data, autoria e local. Aí nós temos aí tópico 1, tema, tópico 2, data, tópico 3, autoria, tópico 4, local. Na parte número 2,
nós vamos ver aí objetivos do Gênesis. No tópico 1, fortalecer a fé da geração do Êxodo. No tópico 2, responder às grandes perguntas da vida. E aí tem as perguntas. Depois nós vamos ver na parte 3, o conteúdo do Gênesis. Tópico 1, criação. Tópico 2, a queda e a degradação humana. Tópico 3, o dilúvio. Tópico 4, o recomeço da civilização. Tópico 5, a origem da nação de Israel. Vamos ver a nossa introdução então, que diz o seguinte: sem o Gênesis, não teríamos condições de responder às grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra? E de onde viemos? Tendo em vista a sua importância à nossa fé, começaremos a estudar a partir de agora essa porção tão querida das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos ajude a entender a sua obra criadora e os propósitos da sua criação, e que o Espírito Santo nos ilumine com as histórias e doutrinas do livro que, escrito há 3.500 anos, jamais perdeu a influência e a atualidade. Estude metodicamente o Gênesis, destaque as partes que mais lhe tocarem o coração, aplicando-as à sua vida. Você comprovará a eficácia deste livro da Bíblia em seu cotidiano. Então, nesse livro nós vamos ver o autor, que é Moisés. Vamos ver o objetivo do livro: fortalecer a fé da geração do Êxodo e responder às grandes perguntas da vida. Principais temas do livro: a criação, a queda e a degradação da raça humana, o dilúvio, o recomeço da civilização, a origem da nação de Israel. A data, aproximadamente, entre 1445 a 1405 a.C. Então o livro de Gênesis fala dos princípios. E aqui não só da criação, nós temos apenas aí 2 capítulos de Gênesis falando sobre a criação da terra, dos animais, da vegetação, também do homem, dos astros, né? Então, é o início de tudo, mas apenas 2 capítulos falam sobre isso. Depois nós vamos ver aí falando sobre Abraão, vamos ver falar sobre José. Então, são várias coisas que nós vamos aprendendo. Vamos ver aí sobre o dilúvio, né? Noé. Então, nós vamos ver várias coisas, chegando principalmente à história de Abraão, que é chamado pai da fé. E o Gênesis, ele é muito importante para nós começarmos a entender alguma coisa dentro do ser humano, para que foi criado, por que foi criado. Somos também levados a entender onde nós vivemos, quem fez a terra, como ele fez, então para que fez. Então são perguntas que vão surgindo e nós vamos aí aprendendo dentro do livro de Gênesis sobre tudo isso que Deus criou, sobre tudo isso que Deus controla com todo o seu poder, com seu amor, sua misericórdia. Vamos entendendo aí sobre o plano de Deus para a raça humana. Vamos ver aí a criação do plano da redenção, porque em Gênesis fala da entrada do pecado no mundo através de Adão. Então nós vamos entender que o plano de redenção aí é criado por Deus. E vamos ver aí uma coisa maravilhosa, nós vamos ver aí sobre a aliança entre Deus e o ser humano. Vamos ver Deus introduzindo aí no coração do homem essa responsabilidade de ter aliança com Ele, ter comunhão com Ele. Então o livro de Gênesis responde aí as principais perguntas. De onde viemos? Quem nos criou? Quem criou todas essas coisas? Vamos ver então dentro da parte número 1, tema, data, autoria e local. Neste tópico, buscaremos algumas informações bibliográficas sobre o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então, tópico 1, tema. Tópico 2, data. Tópico 3, autoria. Tópico 4, local. Vamos ver então tópico 1, tema. O tema de Gênesis pode ser resumido em seu primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O assunto central do livro, portanto, é a origem divina dos céus, da terra, da humanidade e do povo de Israel. Então, o tema do livro é o início de tudo, o início de todas as coisas que nós conhecemos e sabemos, principalmente sobre Deus, sobre a terra, sobre os animais, sobre a vegetação, sobre
aí o pecado, a entrada do pecado no mundo, sobre aí a destruição do ser humano sobre a face da terra, os pecadores. E aí então em Gênesis nós vamos ver, por exemplo, a divisão das nações. Nós vamos ver aí como que começaram as nações a existir, essa separação entre uma nação e outra, porque uma nação fala uma língua, outra nação fala outra. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de Gênesis. É muito importante nós estudarmos o livro de Gênesis bem detalhadamente. A data aí, tópico 2, diz assim: a cronologia de que dispomos indica que o Gênesis foi escrito no século XV, antes do nascimento do Salvador. É a obra mais antiga a chegar-nos integralmente às mãos. Os textos mesopotâmios e egípcios, por exemplo, só nos restam fragmentos confusos e bastante duvidosos. Quanto ao Gênesis, nós o temos em sua integridade. Então a data mais provável, 1445, aí, antes de Cristo. Isso provável, nós não temos uma certeza da data. Então nós podemos aqui ver dentro da cronologia bíblica, mais ou menos então essa data, e entendermos que Moisés escreve, e nós podemos saber que Moisés escreve tanto tendo como base a tradição. Moisés conheceu seu sogro Jetro, que tinha um conhecimento grande de Deus, e também Moisés, ele teve o conhecimento de várias outras pessoas que falaram com ele a respeito de alguma coisa. E o que o Espírito Santo faz? Ele pega e inspira Moisés a escrever, então, sobre tudo isso, escrever de maneira correta, dentro do que é Deus realmente que fez, que Deus realizou, e também ele tem a revelação direta de Deus, quando ele passa ali 40 dias na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, então ali é revelado para ele muita coisa, e Moisés então vai escrever o livro, primeiro de Gênesis. Depois nós sabemos que ele vai também escrever outros livros, como Êxodo, aí tem Levíticos, Números, Deuteronômio, e também o Salmo 90. Então Moisés escreve muita coisa, e é a base hoje que serve para nós entendermos os desejos de Deus, a santidade de Deus, o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então é um sistema aí sacerdotal, todo um sistema de sacrifícios, de adoração, tudo isso está aí desses livros que Moisés escreveu. Então é muito importante nós entendermos aí o princípio de tudo para podermos ter base para estudar o restante da Bíblia. Nenhum outro escrito tem para nós assim uma base tão firme sobre Deus, sobre a criação da terra, de todas as coisas, do que a Bíblia. Outros escritos são muito confusos e duvidosos, mas a Bíblia, ela traz para nós registros que em nenhum outro povo, nenhuma outra língua, nenhuma outra cultura pôde escrever tão corretamente, tão assim cronologicamente, para a gente entender bem claramente. Vamos ver a autoria. Então as evidências da própria Bíblia indicam que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Lucas 24:44, Lucas fala sobre isso. Inspirado pelo Espírito Santo, ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo homogêneo, coerente e lógico. Trata-se de um texto confiável e sem contaminação mitológica. Jesus mesmo atestou-lhe a historicidade. Mateus 19:4-6, Lucas 11:51. Sua inspiração divina é incontestável. Bom, nós entendemos então que Moisés é quem escreveu o Pentateuco, sendo que o primeiro livro se acredita que quem escreveu o livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito, também foi Moisés. Mas dentro do Pentateuco, então o livro de Gênesis e todos os outros livros, acreditamos que foi Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Então foi dado a ele uma ordem para escrever e foi dado também a inteligência, a orientação, a sabedoria para escrever. E nós vemos que o livro então é escrito
de maneira homogênea, é escrito aí de maneira coerente, lógica, é escrito de uma maneira que na cronologia combina direitinho com os fatos ocorridos, e hoje até as escavações que são feitas vão comprovando que tudo isso que está escrito são verdades, são coisas que realmente aconteceram. Então nós temos que entender que Deus escolheu Moisés e o capacitou para que ele pudesse escrever tudo isso. Nós vemos que a própria educação que Moisés recebeu no Egito lhe proporcionou escrever de maneira eficiente sobre o início de todas as coisas. Vamos ver o tópico 4, no local. O livro de Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai. Êxodo 24:4. Então, no livro de Gênesis, Moisés escreve sobre coisas que aconteceram antes dele. Então tinha que receber o quê? Uma revelação de Deus, e também nós cremos que ele recebeu alguma coisa da tradição que passava de pai para filhos. Então ele escreveu sobre fatos ocorridos antes. E Deus foi então dando a ele o quê? A inspiração para escrever tudo isso. Depois dos outros livros, Moisés escreveu ele mesmo estando presente. Nós sabemos que aí Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, tudo isso foi escrito, mas com já Moisés presente ali. Vamos dizer assim que ele era ali o principal de tudo isso, girava tudo em cima dele, com seu relacionamento direto com Deus. E ele foi escrevendo os fatos que iam ocorrendo. Então ele presenciou tudo isso. Mas o livro de Gênesis, ele precisou então da revelação de Deus, da inspiração do Espírito Santo, porque eram fatos que ele não presenciou. E nós também aprendemos no livro de Gênesis como o povo de Israel foi para lá no Egito. Por que eles foram para lá? Por que viveram lá? Quantos anos viveram lá?